ganhar em dólar na moeda mais forte do mundo. Quem não quer isso, né, cara? No vídeo de hoje, que é um curso, eu vou te mostrar tudo o que tu precisa saber para começar a operar o mercado Forex, o maior mercado do mundo. Tu vai ver com teus próprios olhos o quão impressionante e o quão lucrativo esse mercado pode ser. Então, bora pro conteúdo. Swing trade em altíssimo nível, cara. Muito bem, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Fabrício Lones, analista certificado de investimentos. E se tu tá buscando por um lugar para aprender sobre trade e investimentos, tu tá no lugar certo. Aqui todos os domingos eu divulgo um conteúdo para te ajudar a ser lucrativo e consistente dentro do mercado. Por isso eu te convido a se inscrever aqui embaixo para participar da nossa comunidade brilhante, tá? Um espetáculo, te convido, é só se inscrever aqui embaixo. No vídeo de hoje, que é um curso, eu vou te mostrar todos os pontos que tu precisa saber para começar a operar esse mercado extraordinário que é o mercado Forex. Tu vai ver o quão importante, imprescindível e extremamente lucrativo esse mercado pode ser. Tu só vai precisar entender todos os pontos que eu vou te explicar aqui de maneira muito detalhada para que não fique absolutamente nenhuma dúvida para ti. Vou passar aqui desde o que é o mercado Forex, o que a gente precisa olhar para operar esse mercado, para fazer dinheiro nele, o quanto nós precisamos ter, o quanto nós podemos ganhar e especialmente e importantíssimo, aonde nós devemos colocar o nosso dinheiro. As corretoras, que é onde a gente vai fazer as operações. Esse tópico eu ouso dizer que é o tópico mais importante, então eu preciso que tu fique comigo aqui até o final para que tu entenda exatamente tudo sobre esse mercado e quando chegue lá no final não fique nenhuma dúvida, tá? Eu dividi esse curso em 8 tópicos: o que é mercado Forex, as melhores corretoras para operar, os melhores ativos. Tu vai ver que o mercado Forex ele é um mercado que nós temos uma infinidade quase de ativos, então é importante que nós saibamos selecionar os melhores. Eu vou te mostrar como a gente consegue fazer dinheiro no mercado. Claro, é esse o nosso propósito de estar aqui observando o mercado Forex, alavancagem, né, de que maneira a gente usa ela a nosso favor. É possível nós operarmos muito dinheiro mesmo tendo pouco, só que tem alguns pontos super importantes ali que eu vou precisar que tu preste muita atenção, cara. Se necessário, pega caderno, pega caneta, anota tudo certinho, tá? Pra não ficar nenhuma dúvida, estuda. Isso aqui não é um vídeo que eu largo no meu canal, isso aqui poderia ser tranquilamente um curso pago, então a única coisa que eu te peço é que tu preste bastante atenção e absorva o máximo que tu conseguir, cara. E se ficar ainda qualquer dúvida, tu sabe que tu pode colocar aqui nos comentários, pode deixar que eu mesmo respondo, tá? Depois a gente vai falar sobre spread, que são alguns custos, tu vai ter que entender quais são os custos para operar esse mercado, é claro que tem, né? Com quanto dinheiro se deve começar, se é com muito, se é com pouco, qual é o mínimo, isso é muito importante, eu sei que tem muitas dúvidas frente a isso, e claro, a gente vai falar um pouco aqui sobre as melhores estratégias para se operar Forex, de que maneira a gente consegue efetivamente fazer dinheiro nesse mercado com o trade. Bom, vamos começar devagarinho aqui. O que significa o mercado Forex? A sigla Forex vem de Foreign Exchange, que significa o mercado de câmbio, tá? Então, o mercado Forex, ele nada mais é do que um local onde a gente transaciona moedas de diferentes países. A gente pode pegar euro e comprar dólar, a gente pode pegar o dólar e comprar libra, a gente pode pegar a libra e comprar franco suíço. Nesse local aqui, a gente faz essas transações, tá? Só que, diferente lá do mercado de câmbio, por exemplo, no aeroporto, né, que a gente vai com nossos reais para comprar dólar, aqui não existe a liquidação concreta, não existe a liquidação física, né? Então, tu só vai transacionar uma moeda em relação a outra. Mas quando tu comprar a moeda, ela não vai vir para ti efetivamente, né? Tu só vai ter os números ali te sinalizando que, ó, já que tu comprou real, né, e o real se comportou assim frente ao dólar, tu vai ganhar uma quantidade de dinheiro. Essa diferença, que claro, eu vou aprofundar contigo aqui daqui a pouquinho, agora só tô te dando o panorama geral, essa diferença entre uma moeda e outra, tu vai ganhar caso a tua operação dê certo. É um mercado completamente descentralizado. O que significa isso? Significa que, diferente aqui do Brasil, que nós temos, por exemplo, a CVM, que é o órgão que regula o mercado financeiro, no mercado Forex não existe esse órgão, porque os próprios players, eles transacionam entre si, tá? Isso é muito importante, essa informação, de novo, na parte das corretoras, tá? Por se tratar de um mercado descentralizado, nós precisamos olhar para alguns pontos para que nosso dinheiro fique seguro, tá? Olhando para esses pontos, tá tudo certo, tudo tranquilo. Tu vai ver que são pontos bem simples, a gente só tem que olhar para eles e aí tudo vai ficar bem dentro dos conformes em questão de segurança, de operação, tudo certo quanto a isso. Então, se tu tá curioso para saber, cara, aqui ó, é isso, né? Isso aqui é um exemplo do que é o mercado Forex. Nós temos aqui, por exemplo, a oscilação dos preços do euro contra o dólar. Então, repara que nós tivemos um movimento de queda do euro contra dólar e ali em meados de setembro o movimento do euro contra dólar começou a subir. Esse aqui é o ambiente que a gente vai
vai olhar, é aqui que nós vamos fazer dinheiro nesse mercado, né? E aqui nós temos alguns exemplos, ó, euro contra dólar, dólar australiano contra dólar neozelandês, depois nós temos dólar australiano contra dólar americano, tá? Tudo isso aqui, tudo que tá aqui, tu vai aprender ao longo desse treinamento para no final das contas tu saber como fazer dinheiro dentro desse mercado. Mas aqui eu quis te dar aonde nós vamos operar, tá? Nós temos aqui um gráfico diário, euro contra dólar, nós podemos operar em diversos prazos operacionais, tá? É muito comum os traders operarem no intradiário, gráfico de 5 minutos, gráfico de 15 minutos, fazer day trades rápidos, né? E a gente pode fazer isso de uma maneira bem cautelosa, com segurança e ainda assim ganhar bastante dinheiro, tá? E um ponto bem importante dentro desse mercado é que é possível ganhar dinheiro tanto na queda quanto nas altas. Então, se a gente olha um ativo que tá caindo, não necessariamente isso é ruim, tá? Isso, na verdade, pode ser muito bom, porque se tu souber, e eu vou te explicar aqui como ganhar dinheiro na queda, tu vai conseguir fazer dinheiro mesmo com os ativos caindo, tá? Eu gosto bastante de operar na ponta da venda, tá? Claro que para um trader mais iniciante, para um trader que tá dando os primeiros passos, é mais importante, né? É melhor olhar para a ponta da compra, ou seja, ganhar se um ativo se valoriza, é mais fácil de entender, mas eu já quero que tu entenda que em alguns próximos passos, mesmo com o ativo caindo, tu vai conseguir ganhar dinheiro e é bem legal quando isso acontece, tá? Tá, Lores, mas como fazer dinheiro dentro do mercado? Bom, o trader, quando ele tá operando qualquer tipo de ativo, e aqui a gente tá falando dos pares de moeda, ele vai precisar de dois elementos básicos, que sem eles não tem como fazer dinheiro. Primeiro elemento é a liquidez, que é a capacidade de tu conseguir comprar ou vender um ativo no momento em que tu tá querendo vender, ou comprar, né? Pensa assim, cara, tu tem um apartamento, e aí tu tá querendo vender porque surgiu uma oportunidade, e tu tá querendo vender o apartamento porque tu quer pegar aquela grana. Quanto tempo demora pra vender um apartamento? Olha, cara, se for rápido, muito rápido, uma semana. Vamos pegar aqui assim, meu Deus, tu botou no mercado, saiu um cara interessado, tu botou oferta, o cara fez a contra-oferta e pau, tu fechou, bem, uma semana, rápido pra caramba. Ou seja, a liquidez de um imóvel, daquele teu imóvel, foi de uma semana. Mas no momento que nós operamos, por exemplo, no gráfico de 5 minutos, nós precisamos que a liquidez seja basicamente imediata. É como se tu colocasse o teu apartamento para ser vendido agora e no segundo seguinte, literalmente, no segundo seguinte, já tivesse um comprador. O trader precisa muito de liquidez. Quanto mais liquidez, melhor. Quanto mais rápido tu conseguir fechar um negócio, melhor. E o mercado Forex tem isso e tem isso de sobra. Tu vai ver o quão líquido, o quão grande é esse mercado, cara. E o próximo ponto que o trader precisa ter para fazer dinheiro é que os ativos tenham volatilidade. Se tu comprou um ativo a R$12 e tu quer que aquele ativo se valorize, né? Tu quer que aquele ativo suba para tu poder vender ele mais caro, tu quer que ele faça isso de preferência da forma mais rápida possível, né? E que aconteça isso de fato, que aconteça essa movimentação de preço. Imagina tu compra um ativo a 12, aí tu olha pra semana que vem, aí ele tá 12. Aí tu dá uma cutucada nele assim, ó, ei, aí ele tá 12 de novo. Aí passa daqui um mês, tá 12 de novo. Aí tu chuta aquele negócio, parece que não sai do lugar e continua 12. Não dá, né? Então eu preciso que o ativo se desloque nos preços e de forma rápida. E isso o mercado Forex tem e tem muito. Então um dos dois pontos mais importantes que um trader precisa ter para fazer dinheiro dentro desse mercado, que é liquidez e volatilidade, o mercado Forex tem assim, ó, de sobra para vender. Cara, se ele pudesse, ele daria pro nosso mercado aqui do Brasil de tão grande que é a liquidez e a volatilidade desse mercado. Esse assunto ele é tão importante, cara, que eu vou esboçar um pouco mais nesses dois pontos, tá? Liquidez e volatilidade. Vamos falar um pouquinho, primeiramente, aqui sobre a liquidez. A gente tá falando, no momento que a gente tá falando de Forex, do mercado Forex, nós estamos falando do maior mercado do mundo, tá? Literalmente o maior mercado do mundo. Mercado de câmbio, onde os players negociam as moedas, e isso eu tô falando aqui de grandes bancos, de grandes instituições, de market makers, o mundo inteiro tá dentro desse mercado. Por isso que ele é tão líquido e por isso que ele é tão grande. Tu pode transacionar com alguém lá do Japão, tu pode transacionar com alguém do outro lado do mundo, né? Naquele instante. É um mercado que gira 24 horas, vou falar um pouco mais sobre isso também. Então assim, a liquidez, cara, o mercado Forex esbanja. Só pra te ter uma ideia aqui, tá? Olha bem essa tabela aqui, cara. Repara a diferença do volume diário negociado em cada uma dessas bolsas, em cada um desses mercados, melhor assim dizendo. No mercado B3, que é o nosso mercado aqui do Brasil, nós temos um volume médio
negociado de 5 bilhões 500 milhões de dólares por dia. 5 bilhões. Pô, 5 bilhões é grana pra caramba, né? Sim, é muita grana. Esse é o nosso mercado. Se a gente for olhar pro mercado americano, Estados Unidos, o somatório das bolsas dá mais ou menos uma negociação. Claro que isso varia, né? Mas no momento que eu peguei esse dado, tava mais ou menos ali em 170 bilhões de dólares. Já bota a nossa bolsa no chinelo, né? Exatamente. Aqui, só pra te ter um efeito de comparação, eu fiz um gráfico aqui, cara. Olha a quantidade de volume que a B3 negocia. Agora, quando a gente bota o mercado americano do nosso lado, fica assim, ai, socorro. Parece não é uma bolsa, é uma pochete, né? Mas, fato é que, mesmo assim, nosso mercado, ele é super interessante para ser operado, sem sombra de dúvida, né? Claro que o mercado americano, ele, é um dos maiores mercados do mundo. A última vez que eu vi, a negociação dentro do mercado americano representava quase metade da negociação do mundo, então realmente é um negócio impressionante. Mas, só pra te entender, tá? A nossa bolsa, ela é grande, cara, não pensa que ela é pequena. É que tu bota qualquer bolsa perto dos Estados Unidos, vai ficar uma discrepância forte, tá? Com exceção de algumas bolsas ali, China, Japão também, mas na média no mundo é assim. Agora, quando tu bota o mercado Forex do lado, e aqui, ó, tu consegue entender que número é esse, cara? A gente tá falando de um volume diário de 5 trilhões de dólares por dia. 5 trilhões. É uma bizarrice. Tu bota o mercado Forex do lado, olha isso, cara. O mercado dos Estados Unidos... O nosso mercado nem aparece, né? É tipo aquele efeito quando tu vê a nossa terra assim grande pra caramba, e bota do lado de Marte, né? Daí nossa terra fica pequena e bota do lado do Sol, aí nossa terra fica um grão de areia. É mais ou menos isso. Nós temos aqui a Terra, Marte e o Sol. Aí tem esse mercado. Olha a quantidade de dinheiro que é negociado nesse mercado. É um negócio realmente impressionante, tá? Ou seja, é um ótimo mercado para se operar, porque a gente tem aquilo que é necessário de ter um comprador exatamente no preço de um vendedor, né? Se tu tá querendo comprar um ativo, tem alguém, pode ter certeza que tem alguém querendo vender naquele preço, se não naquele preço que tu quer, num preço assim, ó, muito perto. Tô falando de coisas de menos de centavos, tá? Tu vai ver o que eu tô falando aqui, que é menos do que centavos, a proximidade de um preço por outro. Então, assim, é instantâneo, basicamente, o negócio quando ele é fechado. E quando a gente tá falando de volatilidade, quando a gente tá falando de movimentação de preço, e não só movimentação de preço, mas movimentação de preço forte, né? Pô, se eu comprar um ativo nos 12 e vender nos 13, legal. Agora, se eu comprar um ativo nos 12 e vender nos 24, melhor ainda, eu vou estar fazendo 100%. Agora, em quanto tempo isso, Lawrence? Cara, se for um ativo pouco volátil, às vezes demora mais de ano para um ativo subir tudo isso. Se for um ativo mais volátil, isso acontece de forma muito rápida. E o mercado Forex, ele tem essa possibilidade, em virtude de alguns pontos aqui, é muito fácil fazer dinheiro rápido e muito dinheiro, né? Claro que, como sempre, tem os seus riscos. De forma nenhuma eu vou te incentivar a fazer algo que tá fora da tua alçada, tá? Então vamos com calma, eu só tô te dando aqui as possibilidades desse mercado. Pensa só, 24 horas por dia, 5 dias por semana. Cara, isso é muito interessante. O mercado Forex, ele abre no domingo, lá na Nova Zelândia. Pensa no globo, pensa na Terra, né? Lá na Nova Zelândia. E aí vai fazendo todo o giro, de acordo com os dias que eles vão acontecendo ao redor do mundo, né? Então, aparece lá na Nova Zelândia, começa lá na Nova Zelândia, aí passa por toda a Ásia, Europa, África, chega lá na América do Norte, aí chega aqui na nossa América e fecha lá na Nova Zelândia de novo, tá? Então, nós temos aqui, basicamente, um mercado que abre no domingo, gira ali, depende muito do horário, tá? Às vezes tem horário de verão, mas na média ali, entre 20 horas, 22 horas do domingo, na parte da noite, e fecha na sexta-feira com o fechamento do mercado americano. Vai ficar mais fácil de tu entender com essa imagem aqui, tá? Isso aqui eu tirei de um site, tudo que eu vou colocar aqui, cara, inclusive esse material, eu vou deixar abaixo aqui no link da descrição do vídeo, tá? Então, pra te ter acesso a ele, tu vai ver que é bem interessante, porque depois tu pode estudar até com mais calma. É só vir aqui, clicar no link e aí tu vai ter à disposição gratuitamente esse material que, sério mesmo, tranquilamente eu poderia estar cobrando por isso, tá? Então, estuda bem bonitão, cara. E o que eu tenho aqui, então? Só voltando aqui pra imagem. Eu tenho um relógio onde nós temos a abertura e o fechamento das bolsas, pra te poder te balizar, né? Isso aqui a gente entra no site aqui, nesse site Market Clock, e ele vai te dar aqui, ó, por exemplo, a nossa bolsa, né, B3, que tá aqui embaixo, Bovespa, normalmente abre às 10, a bolsa à vista das ações, né, tá aqui, ó, abre às 10 e fecha lá às 17 horas, tá? A bolsa de Nova York, nesse momento tá abrindo às 11h30 aqui e tá fechando às 18 horas. Tá vendo? A bolsa da Nova Zelândia aqui, ó, pro nosso horário Brasil, abre às 18 horas e fecha ali
ali em torno das 00:30, no caso, né? E se eu pegar aqui Londres, por exemplo, Londres está abrindo às 5 da manhã e fecha ali em torno das 13h30. Então repara que em basicamente todo o horário do dia vai ter alguma bolsa aberta. E isso é importante porque no momento em que tu escolher por um par de moeda, tu vai ter que olhar para qual bolsa vai estar aberta. Será que faz sentido eu pegar aqui às 19 horas, que é um horário que tem poucas bolsas abertas, na verdade só da Nova Zelândia, e operar lá ien contra franco suíço? Pô, não faz sentido nenhum, né, cara? Não vai dar. Então eu tenho que saber os horários que as bolsas funcionam. Isso vai ficar muito fácil de olhar por aqui para poder saber o que eu vou operar. Por exemplo, pô, sentei na frente do computador, posso operar ali em torno do meio-dia. O que tá aberto ao meio-dia? Eu tenho o mercado aqui de Londres aberto e eu tenho o mercado de Nova York aberto. Com esses dois mercados, cara, tu consegue operar assim, os melhores ativos já, tá? O euro contra dólar, tu consegue operar. Então, olhando para isso aqui, tu consegue te balizar. É claro que vão ter outros ativos um pouco mais exóticos, se tu quiser. Vou te mostrar aqui. Aí tu pode, sei lá, cara, quero operar às 22 horas, Lawrence. Aí tu pode operar aqui no horário em que a bolsa da Nova Zelândia e da Austrália estão abertas e tu pode operar o dólar australiano contra o dólar neozelandês. Tu pode fazer isso. Então, resumidamente, só lembrando, abertura no domingo, Nova Zelândia, fechamento na sexta, Estados Unidos. E aí, não obstante aqui com o curso que eu tô te dando, eu quero te dar uma informação super valiosa que é o seguinte, cara. Já te passando aqui os melhores horários e as melhores bolsas para se operar, tá? Então nós temos aqui, uma referência importantíssima de quais moedas operarem em quais períodos do dia. Então, na abertura dos Estados Unidos, que hoje está se dando às 11h30 e vai até às 18 horas, as moedas mais ativas, as melhores moedas para se operar são essas aqui. Depois eu vou te explicar exatamente cada uma delas, tá? Mas é o dólar americano, o USD, o euro, EUR, a libra esterlina, que é GBP, né? Depois o dólar canadense, AUD, e o ien, que é o JPY. Se tu for operar, for um cara que madruga, né? Se tu for o cara da turma das 5 da manhã, tu vai poder operar, por exemplo, Londres. Londres está abrindo às 5 da manhã e está fechando às 13h30. As melhores moedas para se operar nesse momento aqui, euro, libra e ien. E se tu estiver pensando em operar mais na parte da noite, né? Que acaba tendo alguns traders que fazem isso, tu pode operar aqui, por exemplo, o horário do Japão, em que nós temos a abertura do mercado às 21 horas. Se tu olhar aqui, só te baliza aqui, pega aqui às 21 horas, tu vai ver que ele abre aqui até às 3 horas da manhã. Então, boas moedas para se operar neste horário. A gente tá falando aqui do dólar australiano e do ien. E aí aqui, eu já te passando tudo o que tu precisa saber das principais moedas, aonde elas estão e o símbolo dessas moedas, tá? Isso vai estar no material, pode ficar tranquilo. Tudo que eu tô te passando aqui tá no material. Então, de novo, depois vem aqui embaixo no link, acessa que vai estar tudo bonitão para ti já prontinho, cara. Nós temos aqui o país, então a gente vai estar falando aqui. Essas aqui são as principais moedas, tá? São as moedas mais líquidas. Lembra que tu precisa de liquidez. Essas são as moedas, costumam ser as moedas mais líquidas. Depois a gente vai ver os pares de moedas mais líquidos também, tá? Então, tem Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Austrália, Canadá, Japão, Nova Zelândia e Suíça. Qual é a moeda dos Estados Unidos? Dólar, já conhece. E esse é o símbolo. Qual é a moeda do euro? Tá aqui, da União Europeia. Qual é a moeda do Reino Unido? Libra esterlina, GBP, dólar australiano e assim por diante, tá? Então fica bem fácil de tu entender que qual é o símbolo de acordo com a moeda, de acordo com o país, de acordo com o horário. Pronto, já sabe agora o que tu tem que operar nos diferentes momentos do dia. Bom, vamos falar então sobre os pares de moedas, porque tu vai estar sempre operando uma moeda em relação à outra. Como o dólar se comporta ao real, como o euro se comporta ao dólar. O que vai acontecer com o euro em relação ao dólar? Será que eu devo comprar, Lona? Será que eu devo vender? Então, a partir dessas informações, né, tu vai precisar entender exatamente de que maneira esses símbolos se correlacionam para saber o que fazer com eles. Então, digamos que tu esteja lá vendo euro contra dólar. O que tu precisa entender quando tu olha esse símbolo? Primeiro, o que é a moeda base e o que é a moeda cotação, tá? A moeda base é a primeira moeda e a moeda cotação é o segundo símbolo, tá? Ou a segunda moeda aqui. Quando eu tenho assim, euro contra dólar 1,10, significa que para te comprar 1 euro, tu vai precisar de $1,10, tá? Talvez tu esteja mais acostumado com Brasil e Estados Unidos, ou seja, com real e dólar. Eu vou te dar um exemplo assim, vai ficar bem fácil, tá? Mas por enquanto, moeda base, ou seja, 1, né? E aqui a moeda cotação, que no caso é o dólar.
tá? O que significa euro contra dólar igual a alguma coisa? Então, para eu comprar 1 euro, eu vou precisar de $1,10. Isso pode parecer confuso, mas, cara, eu te garanto que é super, super simples. Vou te dar um outro exemplo aqui, ó. Dólar contra real, igual a 5,50. Qual é a moeda base? Dólar. Então aqui é 1. Qual é a moeda cotação? Reais. Então 5,50. Fica mais fácil, né? Hoje, para te comprar $1, tu precisa de R$ 5,50. Loras, não entendi ainda, meu Deus, o que eu faço? Olha só, cara. Para te comprar uma Coca-Cola, tu precisa de quantos reais? 3 reais. É basicamente isso. Então, a moeda base, ela é como se fosse um produto. E aqui vai ser sempre o número 1. Então vai ficar sempre muito fácil de tu entender, tá? Aqui tu precisa de 3 reais para comprar uma Coca-Cola, cara. Poderia ser uma outra coisa, poderia ser um churrasquinho, mas agora eu acho que vai ficar bem fácil pra te entender. Como fazer dinheiro, Lones? É isso que eu quero saber. Como fazer dinheiro no mercado Forex? Bom, então vamos falar sobre isso. Para responder essa pergunta, a gente vai precisar olhar para 3 tópicos. O que é lote, o que são pips e pontos e o que é alavancagem e margem. Tu vai ver que sem isso aqui, cara, não tem como fazer dinheiro dentro do mercado Forex. Tu precisa entender perfeitamente cada um desses 3 pontos. Não tem assim, ó, eles são pontos simples. Eu só preciso que tu preste atenção. Se tu não tá prestando atenção, tu não vai entender. Então, ei, acorda, beleza? Bora. Então, ó, é agora. É a quantidade que vamos operar em um determinado par de moedas. Isso é o lote, tá? Lote é o quanto a gente vai operar, né? Se tu tá vendendo 1 quilo de picanha por R$40, tu tá vendendo 1 quilo de picanha, certo? Agora, se eu estou operando um lote de dólar contra euro, isso tem um significado, tá? Por quê? Porque existem diferentes tipos de lote. É como se eu pegasse e botasse a tua negociação dentro de uma caixa. Dependendo da quantidade de dinheiro que tiver dentro dessa caixa, eu vou poder dizer que tu tá operando um lote, tá? E é bem tranquilo, olha isso, cara. Um lote padrão, o lote padrão da negociação das moedas, seja elas quais forem, pode ser dólar contra dólar canadense, pode ser dólar canadense contra ien, seja qual par de moedas nós estamos falando, a gente está sempre falando de um lote padrão que significa 100 mil unidades. Então, se tu for operar um lote padrão, tu vai precisar de $100 mil. Se tu for operar um lote mini, tu vai precisar de $10 mil. E se tu for operar um lote micro, tu vai precisar de $1.000, tá? E aí, existe uma continha aqui que é uma regra de 3, se tu for pensar, né, cara? Porque assim, ó, se o lote padrão equivale a $100 mil, vamos dizer aqui, tá? Significa que 10 lotes mini vão também significar $100 mil, né? Um lote mini é $10 mil. 10 lote mini é $100 mil. Então, um lote padrão é igual a 10 lotes mini, que por sua vez é igual a 100 lotes micro. Multiplica 1.000 por 100, vai dar quanto? 100 mil. Multiplica 10 mil por 10, vai dar quanto? 100 mil, entende? Isso vale também de outra maneira. Se eu pegar 0,1 lote padrão, eu vou ter um lote mini. Se eu pegar 100 mil e dividir por 10, eu vou ter o lote mini, né? 100 mil dividido por 10 é 10 mil. Então eu tenho aqui, ó, 0,1 é o quê? 10%. 10% de 100 mil é quanto? 10 mil. Então 0,1 lote padrão equivale a um lote mini, tá? E um lote mini equivale a 10 lote micro. Se eu pegar 10 lote micro, quanto representa cada lote micro? 1.000. Se eu pegar 10 vezes 1.000, vai dar quanto? 10 mil, que é o lote mini. Agora, se eu pegar 0,01 lote padrão, o que significa? Que eu vou estar operando 0,1 lote mini, que significa a mesma coisa de eu estar operando um lote micro, tá? Então, um lote micro, que é 0,01 lote padrão, é a menor unidade que nós podemos operar dentro de uma moeda. A menor, tá? Então, a menor que eu tenho aqui é o lote micro, que é o que tu vai acabar operando no início, tá? Tu vai te concentrar muito aqui no lote micro, lote padrão, independente do quanto de dinheiro tu tenha, tá? Se tu tá começando nesse mercado, eu sugiro muito que tu comece devagarinho, e o devagarinho é pequeno, e o pequeno é 0,01, que é $1.000, certo? Mas que, de novo, tu vai precisar de uma quantia bem menor do que essa, tá? Em virtude da alavancagem, mas já pra te entendendo aqui, na hora de abrir a boleta, na hora de comprar ou vender um ativo, quando eu falar pra ti, cara, olha só, nós vamos comprar aqui 5 lote micro, tu sabe que 5 lote micro significa 0,05 do lote padrão. Ok?
deixando um pouco mais claro aqui, né? Vamos concretizar isso aqui, Lones. Olha só, isso aqui é a boleta, né? Então, Lones, quero comprar euro contra dólar, certo? Então, tu vai lá no home broker, né? No lugar aonde a gente vai operar. Eu vou te dizer qual é, através da melhor corretora, que eu considero, que eu tenho experiência, a minha sugestão para ti. Tu vai entender o porquê que eu escolhi ela. Para mim, é a melhor que tem hoje. E tu vai abrir, vai aparecer isso aqui, tá? Quero comprar euro contra dólar. Repara, se tu comprar um lote, tá? E aqui eu quero que tu entenda uma coisa. Lote e volume é a mesma coisa. Às vezes tu vai ver alguém chamando de lote, às vezes tu vai ver alguém chamando de volume. É a mesma coisa, são sinônimos, tá? É 6 e meia dúzia. Agora, houve uma atualização, a maioria das corretoras estão chamando de volume, mas para quem é já mais das antigas, assim, acaba chamando de lote. Mas, então aqui, ó, quando tu selecionar o quanto tu quer operar, tu vai vir aqui, né? Quero operar um lote. Então, tu vai operar 1.00. Não, quero operar um mini. Aí tu vai vir aqui, ó, 0,10. Não, quero operar um micro. Aí tu vai vir aqui, ó, 0,01, tá? E aqui o valor do contrato, a própria corretora já vai te dar, olha só, cara. Se tu tá operando 1, é porque tu tá operando 100 mil unidades. Se tu tá operando 0,1, é porque tu tá operando 10 mil. Se tu tá operando 0,01, é porque tu tá operando 1000, tá? Eu vou entrar contigo aqui em cada um desses pontos aqui, tá? Com exceção de swap, que por enquanto eu não vou entrar, porque isso aqui já é algo mais avançado, mas tirando isso aqui, eu vou entrar em todos os pontos e tu vai entender exatamente o que significa e a importância de cada um deles, tá? Então fica aqui comigo, mas por enquanto aqui, ó. Aqui tu vai selecionar a quantidade de dinheiro que tu quer operar. Quero operar 100 mil, tu vai botar 1. Quero operar 10 mil, quero operar 1000. Claro que tu pode operar 0.02, 0.03, 0.04. Então basicamente é isso, né? Pra te atentar nessa parte dos lotes, agora a gente pode seguir o baile. Importante dar uma olhadinha aqui, tá? Só para ter a referência, lembrando o lote padrão, 10 lotes mini, 100 lotes micro. No início pode parecer confuso, mas eu te garanto, cara, que se tu der 3 olhadas por isso aqui, vai ser muito, muito fácil, tá? Agora eu quero que tu entenda o que são pips e pontos, porque é aqui que a gente vai falar do quanto de dinheiro a gente pode ganhar ou do quanto de dinheiro nós podemos arriscar em uma operação, né? Quando a gente entra, por exemplo, para comprar uma Petrobras, né, algo mais fácil de entender, a gente compra a Petrobras a R$20. Se nós estamos com uma ação em Petrobras, e ela sobe para R$30, significa que ela subiu dos 20 para os 30, significa que ela subiu R$10. Se eu tenho uma ação de Petrobras e ela subiu R$10, eu ganhei R$10. Muito bem. No mercado Forex, não é exatamente assim, tá? Tem alguns zeros a mais e também não é como a economia real, né, cara? Quando tu olha lá o Bonner falando, o dólar hoje saiu de 5,10 e foi para 5,11. Pô, subiu 1 centavo, né, Loris? Não subiu nada. Subiu muito, cara. Na verdade, subiu muito. Tu vai entender por quê. Quando a gente olha na economia real, esse 1 centavo não parece muito, mas quando a gente tá falando do mercado Forex, é muita coisa, tá? Se tu estiver operando com um lote padrão, tu vai ver a quantidade de dinheiro que tu pode ganhar quando sobe 1 centavo. Inclusive, os players, eu tô falando aqui de todos os players, bancos, instituições, tudo, tá? Negociam a uma variação muito menor do que 1 centavo. Uma variação de 5 casas depois da vírgula, tá? Nós temos uma variação de 5,11000. Vai entender depois, tá? Então, o que é o PIP? O PIP é a unidade padrão que indica a variação do preço, certo? Então, do 5,10 para o 5,11 não é o PIP. O PIP é a 4ª casa decimal depois da vírgula. Quando eu falo de 5,10 para 5,11, eu estou falando da 2ª casa decimal depois da vírgula. O PIP é a 4ª casa decimal. Então, existe essa variação. Inclusive, não só essa variação, como a 5ª casa decimal, que é os pontos, que é o PIP dividido por 10. Tá? Quando nós temos uma variação de 1 pip no mercado Forex, ou seja, a variação da 4ª casa decimal, significa que por lote operado, nós estamos vendo a variação de 10 unidades, 10 dólares, né? Pegando o par de moeda de euro contra dólar, 10 dólares. E quando nós vemos uma variação na 5ª casa decimal, nós temos uma variação de $1 para cima ou para baixo daquele par de moeda que nós estamos operando. Olha só, cara, vai ficar bem simples aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui euro contra dólar. Peguei isso aqui e eu tenho que o euro contra dólar é de 1,10.
tá vendo? Se tu olhasse na televisão, né, e o Bonner falasse do euro contra dólar, ele falaria o seguinte: o euro contra dólar hoje está em R$1,10, né? Esse é o natural aqui, ó, nós veja, R$1,10. Mas no mercado Forex nós temos mais 3 casas decimais além dos 10 centavos. Nós temos essa casa e essa casa. E a gente consegue fazer bastante dinheiro somente vendo a variação dessas últimas 2 casas aqui, tá? Dependendo de quanto de dinheiro a gente estiver operando, é possível sim, apenas com essas variações já fazer muito dinheiro. A gente não precisa que o mercado saia dos 1,10 para os 1,11 para fazer grana, não. Ou seja, eu tô falando de uma variação realmente muito pequena, mas para que não fique nenhuma dúvida, tá? Olha só, euro contra dólar 1,10, tá? Só que tem essas 3 casas além do 10. Tá? Por mais que a gente não veja, existe essas 3 casas, porque não precisa botar na prática, não precisa botar ela, né? Mas ela existe. Então, quando a gente fala que o euro contra dólar saiu dos 10 para os 1,11, o que nós estamos falando efetivamente? 2 coisas. Primeiro, o euro se valorizou em relação ao dólar, né? Claro, porque se antes eu precisava de R$1,10 para comprar 1 euro, agora eu preciso de mais dólares. Eu preciso de R$1,11 para comprar o mesmo 1 euro. Então, de 2 uma, ou o euro se valorizou em relação ao dólar, ou o dólar se desvalorizou em relação ao euro, a mesma coisa falado de forma diferente, ok? E aí, claro, né? Não necessariamente o euro se valorizou somente com relação ao dólar. Pode ser que o euro tenha se valorizado em relação a outras moedas também, e aí naturalmente o euro se valoriza em relação a todas as moedas, ou não, né? Mas só para te deixar bem claro. Mas então, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é que quando o euro contra o dólar sai dos 1,10 para os 1,11, significa que, como nós estamos falando de uma variação na segunda casa decimal, nós estamos falando de uma variação aqui de 100 pips. Tá? Essa tabelinha aqui, cara, ela é muito boa, eu fiz ela para que fique muito claro para te entender aqui a nomenclatura, a variação e a quantidade de dinheiro que a gente está falando em cada uma das parcelas, tá? Então, quando a gente está falando aqui dessa variação, nós estamos falando de 100 pips. Pô, se eu tô falando de 100 pips e eu sei que 1 pip equivale a $10 por lote padrão, significa que se eu estiver comprado em um lote padrão, eu vou estar ganhando, no caso, $1.000. Porque se 1 pip equivale a $10, 100 pips equivalem a $1.000. E se eu tô com um lote padrão, eu ganhei $1.000. Se eu tô com 0.1 lote padrão, eu ganhei $100. E se eu tô com 0.01 lote padrão, eu ganhei $10. Então repara como essa é importante tu entender essa relação entre lote, né, lote padrão, mini lote e micro lote, e em relação aos pips, tá? Porque isso vai te dar uma noção, dependendo de quanto variar o par de moeda e dependendo de quanto tiver comprado em volume, o quanto tu vai estar ganhando. Para ficar bem claro aqui, deixei no material também, a gente está falando da segunda casa, ou seja, se subir 1 centavo na economia real, aqui eu falei de uma maneira um pouco mais grosseira para ficar mais claro para ti, né? Se subir 1 centavo na economia real, significa que no mercado Forex teria subido 100 pips. Ok? Tá, Lores, então significa que se sair dos 1,10 para os 1,20, nós estamos falando aqui de 1.000 pips. Exatamente. Por quê? A gente está falando daí da primeira casa depois da vírgula, né? Aqui a primeira casa depois da vírgula, aqui o do ponto, são 1.000 pips. 1.000 pips equivalem a quantos dólares por lote padrão? $10.000. Então tá vendo que a variação ela pode ser muito grande em benefício ao trader, mesmo que pequenininha, e claro, quanto maléfica se o trader estiver na ponta em que o mercado vai contra, na ponta oposta, quando o trader perde dinheiro, né? Só que, ponto importante agora aqui pra ti, tá, cara? A maioria das moedas, quando a gente tá falando de pips, a gente vai ver 5 casas decimais. Por uma questão histórica e por uma questão de evolução do mercado, o pip é essa quarta casa decimal aqui, tá? Então, a quarta casa decimal é o que se chama de pip. Tanto que eu botei aqui, ó, pip, né? Então, aqui eu tenho 1 pip, 10 pips, 100 pips, 1.000 pips. E o que é essa quinta casa aqui? Cara, chegou um momento em que a negociação era tão grande que foi necessário ter uma quinta casa. E essa quinta casa aqui, ela tem um nome especial que é pontos.
tá? Então, quando a gente está falando aqui de que o euro contra dólar variou 5 pontos, nós estamos falando dessa quinta casa decimal. Como é que varia 5 pontos? Cara, imagina que aqui tem 2 e aqui 7, né? Saiu dos 2 para o 7, variou 5 pontos. 5 pontos equivalem a quantos pips? Meio, tá? Meio. 1 ponto é 0,1 pip. Que eu botei aqui, ó. 1 ponto é igual a 0,1 pip, ok? Tanto que tá aqui, ó. 1 pip é 10 dólares. 1 ponto é 1 dólar, tá? Então, se variar 5 pontos por lote padrão, eu vou estar ganhando 5 dólares, ok? No próximo slide aqui eu vou te mostrar com outro exemplo que vai ficar ainda mais fácil de tu entender isso aqui. Olha só, cara. Vamos dar um próximo passo aqui, né? Antes, tu viu que tinha só 1.10.000, né? 1.10000. Agora, eu botei aqui outros números para poder te explicar de outra forma que vai ficar mais fácil para te entender, tenho certeza disso. Então, repara aqui que eu tenho euro contra dólar, né? Se eu for comprar euro contra dólar, eu vou estar pagando isso aqui, 1.03790. E se eu for vender euro contra dólar, eu vou poder vender a este preço aqui, 1.03830. Digamos que eu efetivei essa operação nestes preços. Eu comprei o euro contra dólar neste preço aqui e eu vendi euro contra dólar neste preço aqui. Bom, é notável que eu ganhei dinheiro, né? Por quê? Porque no momento em que eu comprei a 790 e no momento em que eu vendi a 830. E a pergunta que tu deve estar te fazendo é, tá, Lawrence, quanto eu ganhei? Me explica melhor isso aí. Beleza, olha só, cara. A gente tá falando aqui, então, de um acréscimo de 40 pips. Do 790 para 830, nós tivemos uma variação de 40 pips. A gente viu que cada pip equivale a 10 dólares. Então, se eu tô com um lote padrão, eu vou estar falando de 400 dólares, tá? Mas vamos com calma aqui, porque tu pode estar operando outros lotes, certo? A gente viu que o lote padrão equivale a 100 mil. Tu não vai começar a operar com esse lote agora. Tu vai começar a operar com um lote menor, o menor possível. Vamos falar do micro aqui. De novo, independente do quanto dinheiro. Olha, eu tenho 10 milhões de dólares na minha conta, mas eu tô começando agora no mercado Forex. Opera com pouco dinheiro, tá? Opera no micro. Então, numa variação de 40 pips, o quanto de dinheiro tu teria ganho nos diferentes lotes? Bom, vamos começar aqui pelo lote padrão, né? Que é o mais fácil de entender. No lote padrão, um pip equivale a 10 dólares. 40 pips equivale a 400 dólares. Não, Lawrence, mas eu comecei a operar no mini. No mini, um pip equivale a 1 dólar. Logo, 40 pips equivalem a 40 dólares. E no micro lote, que eu recomendo fortemente que tu comece, se tu estiver operando, vai estar ganhando, então, 40 pips, que equivale a 4 dólares, tá? Então, assim, cara, se for realmente muito baixo isso, começa no mini, mas tu tem que pensar no seguinte também, tu não vai abrir uma operação por dia, tu vai abrir várias operações por dia, né? E não necessariamente com ponto 1. Pode fazer aqui com mais, ponto 5, ponto 7, ponto 8, enfim, e aí por diante. Então nós temos aqui o que significa aquela variação de 40 pips, repara, né? De 790 para 830, essa é a variação. E nós temos aqui, ó, de uma forma muito fácil, agora eu vou te dar toda a barbada aqui que tu precisa, tá? Eu quis que tu entendesse isso, cara. Eu faço questão que tu entenda exatamente o que tu tá operando. Tem muita gente que opera ativos sem ter a mínima ideia do que tá fazendo. Tem gente que opera mini índice sem nem saber o que é isso, cara. Então eu preciso que tu entenda. Agora, para te não fazer toda essa calculeira de cabeça, né? É claro que os home brokers dão isso de forma bem clara. Eu tenho aqui, por exemplo, olha só. Pô, se eu estiver operando euro contra dólar e se eu estiver operando um volume ou um lote padrão, o valor do PIP vai ser 10 dólares. Barbadinho agora, né? Faz assim. Pô, é porque tu não disse isso antes? Porque eu queria que tu entendesse, né? Faço questão. Aqui, ó, volume 0,10. Quanto vale o valor do PIP? 1 dólar. Exatamente aqui, ó. Volume 0,01. Quanto vale o valor do PIP? 0,10 dólares ou 10 centavos de dólar, tá? Então assim fica muito fácil, né? Tu vem aqui, parará, esse home broker aqui é fantástico, ele te diz isso de forma muito clara, muito intuitiva, e aí tu não precisa fazer toda essa calculeira na cabeça, mas agora tu já sabe. E aqui eu tô dando assim, ó, o pão de ló e o leitinho, tá? Olha só, cara, pra te saber exatamente quanto vale um PIP em cada par de moeda, eu fiz essa tabela aqui, tá? Euro contra dólar. Então tu vai ter aqui que um PIP equivale a 0,0001, a quarta casa decimal, né? A variação da quarta casa decimal é um PIP. Na Libra contra o dólar também, a variação da quarta casa decimal é um PIP. Tá? O quanto vale, Lawrence, o quanto vale a variação da quarta casa decimal do euro contra o dólar? 10 dólares. Quanto vale um PIP na Libra contra o dólar?
$10. Quanto vale a variação do dólar contra o dólar canadense? $10 canadenses. Quanto vale o dólar contra o franco suíço? 10 francos suíços. A única exceção, sempre tem uma exceção, né? Sempre tem. A única exceção é o ien, tá? O ien, ele não tem 4 casas decimais, ele tem 3 casas decimais. Eu te sugiro o seguinte, cara, no início, foca só no euro contra dólar. É o ativo mais líquido dentro do mercado Forex, é o mais negociado, é onde estão as operações mais fáceis de entrar e sair, né? O entendimento é um entendimento padrão aqui de um pip e tem mais uma casa aqui que é o ponto ainda, né? Então te concentra aqui, cara, de verdade, e depois vai para as outras, né? As outras também tem outros pares de moedas super interessantes, a libra contra o dólar contra o dólar canadense, mas no início foca em um único ativo. É super importante isso, porque acompanhar vários pares de moeda ao mesmo tempo no início pode ser bem difícil, né? Tu vai estar olhando, uma vai estar subindo, outra vai estar caindo, outra vai estar andando de lado, tu não sabe o que fazer. Então, no início, começa devagarinho, começa com um par de moeda, depois vai para um segundo par de moeda. Eu vou te dar aqui quais são os melhores pares de moeda para se operar, tá? Mas de verdade recomendo euro contra dólar no início, pelo menos algumas semanas depois tu vai para outro. Bom, vamos falar agora de alavancagem. Esse assunto aqui chega a dar um arrepio na espinha, né? Cara, alavancagem é algo extremamente benéfico para quem sabe utilizar. E algo assim, ó, horroroso para quem não sabe utilizar, cara. A alavancagem é o melhor amigo dos bons e o pior inimigo dos ruins. Tá? O que é alavancagem? Alavancagem é tu operar com mais dinheiro do que tu tem. Se tu tem $100 para operar, dependendo da corretora que tu estiver operando, tu vai poder operar com mais do que $100. Tu vai poder operar com $200, $400, $1.000, $10.000 algumas corretoras, outras até $20.000 e muito mais do que isso. Algumas corretoras oferecem esse serviço. Para te entender bem, cara, é como se fosse um empréstimo. Tá? Imagina que eu sou a corretora e tu é o trader. E tu tem na tua conta $100 para operar. Como $100 não é um valor muito alto, eu te empresto uma quantidade de dinheiro que tu julgue interessante para operar e eu não vou te cobrar nada por isso, né? Eu não te cobro nada pelo empréstimo, ok? É claro que tem custos de tu operar e é por isso que é interessante eu como corretora te emprestar dinheiro, mas não tem custo no empréstimo, na alavancagem em si, certo? E por que ela é tão boa para quem sabe utilizar e tão ruim para quem não sabe? Porque, cara, se tu sabe andar em um carro a 300 km por hora numa pista, fantástico, é isso que tu vai querer. Quanto mais rápido for o carro, melhor vai ser o teu desempenho caso tu seja um piloto, caso tu queira ganhar uma corrida. Agora, se tu for um cara amador que pilota carro só para viajar de uma cidade para outra, se eu te dar um carro a 300 km por hora, a chance de dar besteira é muito alta. Então, a alavancagem ela é como se fosse a potência do motor. Quanto maior a alavancagem, mais dinheiro tu vai ter, mais motor tu tem, mais habilidade tu precisa ter para não dar de cara no muro e permanecer vivo. É muito normal traders iniciantes utilizarem muita alavancagem achando que são os pica das galáxias. Mas, na verdade, eles estão recém começando a operar o mercado e eles já querem operar a 500 por hora, sem nunca ter pisado na embreagem. Então, cara, a alavancagem ela é fantástica, mas eu quero que tu entenda os riscos de acelerar demais. Eu preciso que tu comece devagar, eu preciso que tu comece alavancando pouco, porque para te sobreviver nos primeiros passos do mercado, é normal quando nós estamos operando o mercado que nós tenhamos alguns deslizes, alguns tropeços, é natural, qualquer atividade que a gente vai estar começando, a gente vai errar. Então eu quero que tu erre com o menor capital possível. Por isso, na hora de fazer a alavancagem, vai com calma, tá, cara? Mas o negócio é o seguinte, vamos falar sobre a alavancagem, o quanto tu pode alavancar, tá? Sem o uso da alavancagem, o trader precisaria dispor de $100.000 para operar um lote padrão, ou ele precisaria de $10.000 para operar um lote mini, ou ainda $1.000 para operar um lote micro, né? Então, mesmo o menor dos lotes, que é um lote micro, a gente vai estar falando ali hoje de $1.000, a gente vai estar falando ali de R$5.500, seria o mínimo, né? O mínimo. Tu tem que ter R$5.500 na conta para abrir um micro lote.
Mas com alavancagem, a gente pode fazer isso diferente, tá? Com alavancagem, a gente precisa de muito menos para operar. Por quê? Porque as corretoras oferecem esse serviço, esse empréstimo, tá? Sem cobrar nada por isso, cara. E por que tu não deve usar isso? Porque, cara, se a gente estiver falando de uma alavancagem... Vamos pegar um exemplo. Olha isso, cara. Vamos pegar um exemplo aqui que é super normal as alavancagens de 200 vezes. Tá? É normal, tu vai ver aí, as corretoras oferecem isso, tá? Significa que se tu tiver uma conta de $1.000, na prática, tu vai poder operar até $200.000. Sabe o que é isso, cara? Em outras palavras, se tu tiver $5.000, tu vai poder operar $1 milhão. Cara, isso é muita coisa mesmo. E por que é tão bom, né? Porque tu pode dobrar tua conta em 1, 2 operações, né? Se tu tá operando $1.000 e tu pode operar 100 mil, significa que se tu tiver usando a alavancagem dos 100 mil e o ativo variar 1%, quanto é que é 1% de 100 mil? É 1.000. E quanto é que é 1.000 frente ao teu capital? 100%. Se variar 1% em cima de 100 mil, tu dobrou o teu capital. Porque antes tu tinha 1.000, ganhou 1.000, que é 1% de 100 mil, tá com 2.000. Então assim, meu Deus do céu. Os traders iniciantes olham pra isso e ficam assim... Acho que vão dominar o mundo. E não é assim. Por quê? Porque da mesma forma que tu pode ganhar, tu pode perder, tá? E tem os tropeços no início da caminhada. Então eu não quero que tu tropece. Então eu quero que tu use a alavancagem de uma forma inteligente. No início tu vai usar uma alavancagem pequena, muito pequena. Quão pequena, Lores? A menor que tu conseguir. Lores, eu tenho aqui para operar $500. Quanto de alavancagem eu ponho? Cara, de preferência nem põe, tá? Se possível nem põe. Então se tu tiver lá $10.000 para botar na conta, põe os $10.000, não alavanca. Agora, alavanca o mínimo possível. Se o mínimo for 2, alavanca 2. Se o mínimo for 5, alavanca 5. Mas alavanca o mínimo possível. Essa é a minha forte recomendação, tá? Pra te sobreviver no início do mercado, cara. Beleza? Não pensa nos ganhos nesse primeiro momento. Pensa em controlar o risco, em gerir bem o capital. É assim que um trader consistente ganha dinheiro a longo prazo. Preservando seu capital. Não é acelerando. Um bom piloto não é o piloto que mais sabe acelerar. O bom piloto é aquele que sabe frear bem nas curvas. Qualquer arigó sabe acelerar. Só os profissionais sabem frear corretamente na curva. Então por isso que eu tô te avisando e tô sendo tão incisivo nisso. Porque os profissionais freiam, os amadores aceleram. E por que será que os profissionais freiam? Porque a gente sabe que se a gente se acelerar demais, vai bater. A gente não consegue fazer uma curva a 300 por hora. Não dá, o carro não aguenta. A gente não tem braço, não tem motor, não tem freio. Não dá. Então vai com calma. Beleza? Dito isso, cara, nós temos aqui, ó, algumas possibilidades, tá? Porque assim, ó, a alavancagem de 200 vezes, ela vai depender muito de corretora para corretora e também de ativo para ativo. Vão ter ativos que tu vai poder operar 500 vezes alavancado. Vão ter ativos que tu vai poder operar 100, né? Isso vai variar muito de acordo com a corretora, com a liquidez daquele ativo, com a volatilidade daquele ativo, que afinal de contas, a corretora tá te emprestando dinheiro. E esse é um ponto muito importante. Já que ela tá te emprestando dinheiro, ela precisa de uma segurança em cima daquilo. Ela não vai te prestar dinheiro assim, pega aí o quanto tu quer. Não, pega aí o quanto tu quer até um certo ponto que tu consiga me assegurar o empréstimo. Isso é a margem que a gente vai conversar logo, tá? Mas aqui eu peguei só um exemplo de um par de moeda, que é o dólar australiano contra o dólar canadense, tá? Que diz a alavancagem aqui. Tu pode verificar todos os outros pares de moeda, inclusive o euro contra dólar. Nesse site que eu tô deixando aqui, aparece todas as alavancagens e ali tu vai poder ter uma noção do quanto de dinheiro tu vai precisar ter para operar cada um dos pares de moeda, ok? Esse link aqui é da XTB, é uma corretora extremamente responsável, uma das maiores do mundo, já vou falar mais sobre ela, tá? E ela é tão responsável, cara, que inclusive no próprio site, tá? Que acaba sendo algo de legislação também, mas no próprio site ela bota aqui, ó, 82% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negociam CFDs com este distribuidor, ou seja, a alavancagem mata os traders iniciantes, tá? Por isso que eu fui tão incisivo aqui novamente, por isso que eu gastei um pouco mais de tempo aqui para te ver com os teus próprios olhos o que os fatos mostram, tá? 82% é um número alto, mas também, cara, as pessoas acham que vão ficar ricos do dia para noite, tá? O mercado forex dá pra fazer muita grana, claro que sim, só que tem que ser feito com parcimônia, tem que ser feito com habilidade, tem que ser feito com calma, não acelera na curva, é a única coisa que eu tô te pedindo, beleza? Tamo fechado com isso, cara?
Então beleza, vamos pra cima. E a margem, o que que é? Bom, a margem é o quanto de dinheiro a corretora exige para a segurança dela. Porque, pô, se a corretora tá te permitindo operar 200 vezes o tamanho do teu capital, é claro que a corretora vai exigir alguma coisa em troca para que, caso a tua operação dê errada, ela não fique no prejuízo. É natural, é que nem um banco, né, cara? Quando tu vai pedir dinheiro emprestado, se tu já pediu dinheiro emprestado alguma vez no banco, tu sabe que quando tu for lá emprestar, quero pedir 100 mil reais para abrir um negócio aqui, o banco vai te falar, tá, o que tu tem em garantia? Ah, tem tua casa, tem o carro. Por quê? Caso tu não tenha a possibilidade de pagar aqueles 100 mil reais com o negócio que tu tentou abrir, né, tu tenha algum outro ativo para colocar no lugar desses 100 mil reais, ou seja, o banco não vai ficar no prejuízo, né, porque não é obrigação do banco arcar com prejuízo de ninguém, assim como não é obrigação da corretora arcar com prejuízo de ninguém. Então, como ela tá te oferecendo esse serviço, ela quer uma margem de segurança em cima disso, e essa margem de segurança nada mais é do que o dinheiro que está lá dentro da tua conta, tá? Uma parte do dinheiro que está lá dentro da tua conta, a corretora congela. O que é se congelar? Ela não permite que tu use esse dinheiro para que naquela operação que já está aberta tua, né, caso ela dê errado e caso dê muito errado, ela tenha recursos da onde tirar, certo? Normal, isso natural, não tem nada assim, ah, meu Deus, a corretora tá sendo sacana, não tem nada disso, tá? É super natural. Pô, cara, se tu tem 500 dólares na tua conta e tu tá operando 500 mil, é óbvio que ela vai precisar de alguma segurança, né? Então, qual é a margem exigida? A margem, ela é o oposto da alavancagem, a forma de pensamento, né? Se a alavancagem eu posso alavancar 200 vezes, isso significa que se eu tiver 10 mil dólares, ó, quanto de margem eu preciso ter para operar, por exemplo, 10 mil dólares? Se eu quero operar 10 mil dólares numa alavancagem de 200 vezes, significa que eu preciso ter em conta 50 dólares, tá? Essa é a margem que eu preciso ter numa alavancagem de 200 vezes para operar 10 mil dólares. 50 reais. É uma quantidade pequena, cara. Sim. Agora, olha o ponto importante aqui. O negócio é o seguinte, cara. Se, por exemplo, tu tiver 500 reais na conta, tu vai estar usando 10% da margem, né? Por quê? Porque a margem é de 50 dólares, tu tem 500 dólares na conta, 50 sobre 500, 10%. Pô, é alto? Em uma única operação, tu tá utilizando 10% da margem de todo o teu capital. Só para te entender o quão alto isso é, as corretoras, elas, especial aqui a XTB, tá? Ela começa a fechar as tuas posições perdedoras se no somatório das margens das tuas operações tiver superado 50%. Então digamos que tu abra lá 6 operações com margem de 50 dólares cada uma, certo? Então tu abriu a primeira, 50 dólares, 10%. Abriu a segunda, 50 dólares, 20%. Abriu a terceira, 50 dólares, 30%. Abriu a quarta, já está em 200 dólares, 40%. Abriu a quinta, bateu 50% da margem, tu está com 250%, 250 dólares agora da tua conta total, né? 250 sobre 500 é 50%. Então, no caso de tu abrir uma cesta, de duas uma, ou a corretora não vai permitir que tu abra, ou caso uma dessas 5 operações comece a ir muito pro prejuízo e a tua margem comece a diminuir, ou seja, se tu tá indo no prejuízo, significa que a tua conta tá saindo dos 500 pros 490, vamos supor aqui, né? Uma das tuas 4 operações estão no 0 a 0, uma começa a ir no prejuízo, então começa a ir no prejuízo de 10 dólares, então os teus 500 dólares vão para 490, significa que a margem subiu de 50 para 52%. Nesse caso, quando sobe de 50%, a corretora vai lá e fecha a tua operação que tá no prejuízo, que é um dispositivo de segurança dela. Ela não quer ver até onde essa tua operação, até onde tu vai encerrar essa operação no prejuízo. Pode ser que tu nunca encerre, né? Se for um trader esperançoso, aquele que fica rezando pro papai do céu, volta a operação, meu Deus. A operação nunca vai voltar, o cara nunca vai sair e a corretora vai pagar um prejuízo que ela nem deveria. Como segurança, a corretora bateu mais 50%, ela começa a encerrar as operações que estão no prejuízo. Ela começa a encerrar a operação que está mais no prejuízo para que está menos no prejuízo, até que a margem volte para menos do que 50%. No momento que isso acontecer, ela para com esse dispositivo automático e aí tu vai poder operar novamente normalmente.
tá? Esse é um ponto operacional muito importante, cara, que no início da minha caminhada eu ficava assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Alguém fechou minha operação, meu Deus, não consigo mais abrir, era um Deus nos acuda, porque eu tava operando todo errado, não sabia dessas regras, né? E aí eu acabei perdendo dinheiro de forma desnecessária, só porque ninguém nunca tinha me ensinado aquilo, tá? Então agora tô aqui, eu te mostrando isso, parece uma coisa muito técnica, muito operacional, tá? Se tu não entendeu, volta no vídeo, que é super importante isso, para que tu não caia na cilada de não conseguir abrir uma operação, para que tu consiga estabelecer um controle de risco muito bem controlado. Isso tudo é muito importante, cara. Bom, e agora a gente vai falar sobre os melhores ativos para se operar. Tem melhores ativos? Tem melhores ativos, tá? Nós temos aqui duas grandes classificações dentro do mercado Forex, dos pares de moeda. Nós temos os ativos que se chamam Major e nós temos os ativos que se chamam Minors, tá? Que são os ativos de maior volatilidade e liquidez. Esses são os Majors, que são os principais, né? Os mais operados. E tem os Minors, que são os minoritários, que são os que têm menor volatilidade e menor liquidez e por causa disso acabam sendo minoritários. Super importante. Voltando àquelas duas principais variáveis do início do curso, volatilidade e liquidez. Então, já te fiz a sugestão, né? A minha fortíssima sugestão em começar somente pelo euro e dólar, que é o ativo, o par de moeda que tem maior liquidez. Naturalmente, ela tá classificada dentro dos majors, tá? Mas agora eu vou te mostrar alguns outros ativos que também têm uma liquidez bem robusta, que fazem parte desse grupo aqui seleto de pares de moeda, que são esses aqui, ó. Então, aqui a gente tem a ideia de quais são os ativos majors, os pares de moedas majors, né? Ó, tá vendo que o euro contra dólar tá aqui, tá? Isso aqui não tá em nenhuma ordem crescente, nada, é só realmente os pares de moeda. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pares de moeda, tá? Então nós temos aqui, ó, libra contra dólar, dólar contra franco suíço, dólar contra ien, dólar australiano contra americano, libra contra ien, euro contra libra, dólar normal contra dólar canadense, normal é bom, né? Dólar americano contra canadense, euro contra franco suíço, euro contra ien, euro contra dólar, dólar da Nova Zelândia contra dólar americano e libra contra franco suíço, ok? Então nós temos aqui as majors. Se for para operar nos primeiros momentos no segundo par de moeda depois de euro contra dólar, vem aqui nas majors, tá? Não sai te arriscando nas minors ainda, porque elas têm alguns pontos bem importantes, né? Que são os spreads, vou te mostrar logo o que é. Então, cara, te concentra nesses ativos aqui. E eu vou te dizer até o seguinte, cara, até depois, quando tu já for um trader no mercado Forex mais experiente, tu vai perceber com os teus próprios olhos que tu nem vai precisar sair desses pares de moeda, tá? Não tem por que operar os minors. Eu vejo muita gente operando, mas, cara, eu fico pensando por quê? Se esses são os melhores, tu chega no açougue, aí tem picanha a R$60, tem carne de pescoço a R$60. Aí chega lá o cara, quer fazer um churrasco, ele olha pra picanha a 60, olha pra carne de pescoço a 60, o que tu iria comprar, cara? Pô, os dois estão custando o mesmo preço, um é picanha, outro é carne de pescoço, é claro que tu vai pra picanha, tá entendendo? Os majors são as picanhas aqui, contra filé, entrecô, flat iron, ribeye, pra quem quiser. Agora, uma coisa importante que tu vai perceber, naturalmente, é que assim, ó, o grande motivo do porquê que elas são os melhores pares de moeda, muito em virtude do spread, que é a diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda. Mais pra frente eu vou te mostrar isso, tá? Quanto menor esse número, melhor. Quanto menor, melhor. Então aqui é o preço de compra, que é o bid. Às vezes tu vai encontrar algumas corretoras assim, bid, melhor preço de compra, significa que se tu for comprar hoje, por exemplo, libra contra dólar, tu pagaria aqui 1,19513 e o S que é o melhor preço de venda, né? Então se tu quer comprar, tu vai vir aqui no melhor preço de venda, porque é o melhor preço da ponta de quem quer vender, vai ser esse preço aqui. E se tu quer vender essa moeda, esse par de moeda, tu vai vir aqui no melhor preço de compra, que é esse aqui, tá? Então, quanto melhor o preço de venda, né, melhor para ti se quiser comprar. Eu quero vender o mais alto possível. Qual que é o mais alto possível? É esse aqui, né? Ou quero comprar o menor preço possível. É esse aqui. Então, esse valor tem que ser bem pequenininho. E quando a gente vai para as minors, tá? Que as minors, a gente já tem uma lista bem maior, tá vendo? Já tem aqui outros pares de moeda. Quando a gente vai para elas, a gente percebe que essa diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda aumenta, o que não é bom, né? Porque se esse valor aumenta, significa que eu vou, em tese, né, vender a um preço mais baixo
baixo ou comprar a um preço mais alto. Eu não quero. Quando eu quero comprar o mais baixo possível. Assim como eu quero vender o mais alto possível, o mais caro possível. Todo mundo é assim, né? Tu quer vender um apartamento, tu quer vender ele a 2 milhões, mesmo se ele valer a 1, certo? Então, é isso que é essa diferença que se chama spread, que a gente vai aprofundar. Mas aqui, ó, já te mostrando aqui, nós temos algumas minors, tá? Repara que é algo bem mais difícil, né? Por exemplo, eu tenho aqui Estados Unidos contra a Suécia, né? Ou Nova Zelândia contra a Ien. Não que eles não são operados, eles são operados, tá? Tem liquidez para ser operado, mas as majors são bem melhores em questão de liquidez, não tem porquê, na minha percepção, operar as minors. Perfeito? Spread. Então, por que é importante a gente saber sobre isso? Por que eu tenho que saber sobre isso, Lawrence? O spread, cara, é a diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda. Então, no momento em que tu compra um ativo, tu quer comprar ele ao preço mais baixo possível para vender no preço mais alto possível. A gente está falando aqui de especulação. Quando a gente está falando de especulação, nós precisamos olhar para esse ponto-chave para conseguir maximizar os nossos lucros. Se eu quero comprar um ativo a R$3, mas só tem vendedor a R$2,95, isso é ruim, né? Eu preciso me desfazer daquele ativo naquele ponto correto e o ponto correto é 3. Mas não tem ninguém querendo vender a 3. Eu estou comprado, mas não tem ninguém querendo vender a 3. Só tem alguém querendo vender a R$2,95. Isso é ruim, né? Se eu aceitar um preço menor do que aquele que eu quero como objetivo da minha operação, eu vou estar naturalmente abrindo mão de um lucro, tá? E isso vale para todas as pontas. Vale para a ponta não só de sair de uma operação, como também entrar numa operação. Ou até mesmo, ao invés de sair de uma operação vencedora, sair de uma operação perdedora. Pode acontecer também. Pô, comprei nos 2. Aí eu quero sair se o par chegar nos 1,90, né? Quero sair. Aí comprei nos 2, o ativo começa a cair, eu quero encerrar aquele prejuízo, aí não tem ninguém para ser a contraparte de 1,90, só tem lá nos 1,88, 2 centavos a menos. Então tive um prejuízo maior do que eu gostaria de ter tido no planejamento. Então isso é muito importante também, porque os pares de moeda major é onde nós temos os menores spreads, né? Ativos com muita liquidez são os ativos que têm menores spreads. Por quê? Se é um ativo muito líquido, tem muita gente querendo operar. E se tem muita gente operando, os preços estão muito perto um do outro, né? Fecha negócio toda hora, porque é muito líquido, muita gente. Então eu consigo entrar e sair de uma forma muito rápida e principalmente aonde eu quero, no preço que eu quero. Já no ativo que não tem tanta liquidez assim, não tem tanta gente operando, então fica aquela coisa assim, quero comprar aqui, eu não quero vender, vamos ficar assim então. Então é muito mais difícil, né? O major equivale, por exemplo, a um apartamento de estudante no centro perto da universidade. Cara, é muito fácil de alugar ou vender aquele ativo, né? Porque tem muita gente querendo, então é muito mais rápido o negócio. Tem muita mais gente comprando e vendendo aquele apartamento. No caso de especulador, percebo que aqui vai valorizar. O cara compra e já quer vender 3 meses depois. E nos minors, não. A gente está falando de uma fazenda. Uma fazenda se valorizar por si só é muito mais difícil, né? Ela tá lá isolada. Se o plantio for igual, se não tiver nada diferente daquela fazenda, dificilmente ela vai variar muito de preço. E os spreads são menores. Os spreads são maiores. Por quê? Porque tem pouca gente negociando, tá? Na prática, olha o que significa, cara. Então, eu tenho aqui euro contra dólar. Olha a importância de entender ativos, de observar e operar ativos com spreads baixos. Olha isso. Então eu tenho aqui euro contra dólar. Olha só, esse ativo super líquido, né, muito negociado, tem um spread aqui de $9, tá? Ou de 0,9 pips. Diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda, tá? Se eu for para um ativo menos líquido, como por exemplo dólar contra coroa sueca, que é isso aqui, olha o spread que a gente está tendo aqui, cara. 82 pips. É muita coisa, tá? Claro que isso aqui varia, né? Varia de acordo com a negociabilidade do ativo, varia de acordo com notícias. Às vezes sai uma notícia muito importante referente à coroa e aí esse spread diminui muito porque tem muita gente operando, tá? Mas na média é isso. Ativos majors, peguei um exemplo aqui bem caricato, né? Ativos majors, um spread pequenininho, o que é ótimo para tua negociabilidade, teu poder de comprar e vender o ativo no preço que tu precisa, contra ativos mais exóticos, minors, que são ativos que têm um spread bem maior, que dificultam em muito a capacidade da tua negociação, a capacidade de tu vender no ponto certo e de tu comprar no ponto certo. Então, quando tu for
abrir ali para ver as moedas, cara, te concentra muito nisso aqui. Quanto menor, melhor, tá? Indo para as majors, operando aquelas 12, tu vai estar muito bem amparado, tu vai estar com os spreads baixos, então tu vai estar tinindo, beleza? Chegamos em um dos momentos mais importantes desse curso, que é decidir aonde tu vai colocar o teu dinheiro. Em qual corretora tu vai operar o mercado Forex. E por que é tão importante essa pergunta e essa decisão? Porque a gente está falando de um mercado descentralizado. Um mercado onde os players agem por si só. Não tem lá uma CVM cafungando na nuca das corretoras. Algumas. Tem corretoras que elas são reguladas. E eu considero isso muito importante, especialmente para quem está começando, porque dessa maneira tem uma chancela de um órgão dizendo que não, ó, essa corretora aqui funciona, essa corretora aqui tá dentro da lei, ela age de acordo com as conformidades, então tá tudo certo com ela. Tu precisa olhar para segurança, para confiança daquela corretora. Evidentemente que os custos também são super importantes, né? A gente vai procurar por corretoras que tem um custo baixo pra gente operar da melhor forma possível, com os menores spreads possíveis, com o melhor atendimento possível. Então eu vou te dar todos os pontos e eu vou te sugerir no final qual é a corretora que eu sugiro fortemente, que eu recomendo fortemente que tu acabe decidindo por operar esse mercado. Eu separei aqui na tela as maiores corretoras que existem no mundo hoje e tu vai ver aqui que nós temos diferentes colunas que avaliam diferentes aspectos, mas esses aspectos são só os aspectos introdutórios, tá? Como depósito mínimo, alavancagem, custo de trading, se a plataforma, se a corretora é boa para iniciantes e se a corretora tem plataforma própria. A gente vai ver aqui, ó, que o depósito mínimo, por exemplo, da XTB é de $5, da IC Markets é de $200. A gente vai ver a alavancagem aqui da XTB que é de 500 para 1, né? Nesse início tu não vai começar com tudo, eu já te sugeri para começar com o mínimo possível. Então 500 para 1 é mas assim, muito mais do que se precisa, tá? O custo de trading aqui de $7 para iniciantes, excelente. Plataforma de trade Xstation. Cara, de todas as corretoras, fazendo o balanço de todos os pontos que eu vou te mostrar cada um deles, além desses aqui, tá? Que tem pontos mais importantes do que apenas custo. Eu sugiro fortemente, recomendo fortemente a XTB. Essa corretora que eu tenho sim parceria, não tem motivo nenhum para eu te esconder isso, mas ela é uma das melhores e maiores corretoras do mundo. E eu vou dizer uma coisa bem franca agora, tá, cara? Que até vou ter que ter um certo cuidado para te dizer, mas o negócio é o seguinte, existem muitas corretoras que querem fazer parceria com esse canal. A gente faz um trabalho aqui muito legal, a gente tem consciência disso e naturalmente acaba atraindo os olhos de muitas corretoras. E dentre tantas parcerias, eu precisei estudar cada uma delas de forma muito profunda para que eu soubesse exatamente qual corretora eu iria te recomendar para que isso seja o melhor possível para ti que se encaixa como iniciante dentro desse mercado e que, claro, que se encaixe para mim, né? Porque eu tô colocando o meu nome no jogo aqui, então naturalmente que não iria indicar absolutamente nada daquilo que eu mesmo, se fosse cliente, se estivesse do teu lado, não iria querer usufruir. A XTB, ela é extremamente confiável, extremamente robusta, ela já atua no mercado há mais de 15 anos, ela conta com mais de 140 mil clientes, ela teve o prêmio de melhor corretora para quem está começando, custos baixíssimos, spreads apertados, então eu falo com a boca cheia aqui de que a XTB é uma ótima corretora para se começar dentro desse mercado, além de muito simples, intuitiva, é muito boa no quesito atendimento. Eu abri a minha conta aqui, cara, eu juro para ti que em questão de 1 minuto, depois que eu abri a minha conta, já tinha uma pessoa falando comigo em português no WhatsApp para tirar todas as dúvidas. Então foi um negócio assim, ó, no estado da arte o atendimento. Então ficou muito difícil eu não fechar essa parceria com eles, que hoje eu tenho muito orgulho porque é uma corretora que eu confio muito. E falando dos pontos agora mais especificamente, eu quero trazer aqui cada um deles para que fique tudo muito claro, muito transparente para ti, tá? Eles têm o site deles depois, mas eu vou te mostrar aqui os highlights, né, os pontos fortes e depois, claro, também os pontos fracos, porque não existe nada perfeito no mundo e eu quero que tu saiba quais são os pontos fracos para te ter condições de tomar a decisão e saber quais são eles e tá consciente deles e mesmo assim tu está seguro do que tu tá fazendo, né? Então assim, primeiro, cara, a XTB é uma empresa listada em bolsa de valores, né? Dentre tantos golpes que a gente vê aí de corretoras, fundo de quintal, que em 6 meses já estão com um monte de cliente, não, a XTB ela é listada na bolsa de valores. Para isso acontecer, tu sabe que toda a regulamentação que tem que acontecer pelo órgão para autorizar o IPO de uma empresa, a empresa ela tem que ter todos os dados para todos os investidores de
forma muito transparente. Então, só pelo fato de ela estar listado na Bolsa de Valores já seria o suficiente, né? Mas ainda assim, não obstante, existem vários outros pontos aqui. Ela é regulada pelas maiores autoridades do mundo. Ela tem mais de 15 anos de atuação com mais de 140 mil clientes. Se a gente olhar aqui, ó, eu até fiz questão de pegar aqui para te ver o valor da ação no último ano, como vem crescendo, uma empresa que vem crescendo muito bem, muito robusta, tá? Se a gente ir para outros aspectos aqui, como por exemplo a regulamentação, eu deixei o link aqui para te poder ir lá no site depois. Eu tenho certeza que tem um cara que vai pesquisar sobre as corretoras, então pode entrar nesse site, procura pelas outras também para te ver com teus próprios olhos, né? Não acredita no que eu tô falando, depois vai e faz as tuas pesquisas e tu vai ver exatamente a robustez dela. Então, questão de regulação, tu pode entrar nesse site. Em questão de confiança, ela foi eleita a melhor corretora para iniciantes de 2022, melhor atendimento. Cara, o atendimento da XTB é um negócio assim, ó, fenomenal, tá? É rápido, é ágil, eles resolvem teu problema rapidamente, tudo em português. A corretora, ela não é do Brasil, né? Ela é de fora, porque no Brasil não existe um órgão que regule esse mercado, e como ela não regula ninguém por ser um mercado descentralizado, não tem como regular, né? A CVM não autoriza, então isso é super importante a gente olhar, tá? Confiabilidade dela gigantesca. Aqui nós temos alguns dos prêmios que ela ganhou nesses últimos anos, 2022, 2021, 2019. Aqui aparece os custos e as receitas da XTB, tá? Tu sabe como a empresa ganha dinheiro. Ela não vai estar ganhando dinheiro com a tua rentabilidade, porque isso é uma coisa muito importante, cara. Se alguma vez alguma corretora chegar pra ti e te prometer retorno, meu, foge correndo, tá? Porque esse não é o papel da corretora. O papel da corretora é prover um ambiente para os traders negociar. Então aqui tu vai ver quais são as receitas, como a XTB ganha dinheiro, né? Porque ela não cobra para te fazer alavancagem, para te emprestar dinheiro, ela não cobra para te deixar o dinheiro ali dentro. Então tem vários custos que normalmente outras corretoras cobram que a XTB não. Então aqui tu vai ter total transparência, vai saber de que maneira ela ganha dinheiro e quais são os custos de cada operação, como tu vai pagar por esse serviço que ela fornece, tá? Aqui então, cara, atendimento 24 horas em português, isso é fantástico. Tem muita corretora que só tem atendimento em inglês. A XTB tu vai falar com uma pessoa que fala português, isso é muito bom. Então aqui nós temos os prós e os contras, né? O grande pró dela que eu vejo hoje para quem tá começando é ela ser regulada, tá? Isso passa uma confiança gigantesca. Tu sabe que ela tá fazendo um trabalho sério ali. O fato de ela tá atuando já há muitos anos, né? Há 15 anos já, tu já mostra que ela é uma empresa que se resistiu ao tempo, aos diferentes fatores, a 2008, as crises do Covid. Então pode confiar que tá tudo tranquilo. Mais de 50 pares de moeda, tu vai ter muitas opções das majors, das minors. Tem a possibilidade de operar ações americanas também, commodities, né? Tu vai poder operar no mercado brasileiro, a gente tem poucas commodities, infelizmente, para operar. A gente tem milho, a gente tem boi, a gente tem o dólar ali, e na XTB tu vai poder operar, cara, minério de ferro, tu vai poder operar petróleo, tu vai poder operar ouro, prata, então algodão, né? Tem várias commodities que eu gosto muito que ali é possível de nós operarmos, e inclusive CFDs de criptos, tá? Depósito mínimo muito baixo, né? Muito baixo mesmo. Tem a plataforma própria, premiada, Xstation, fantástica. Os custos são muito baixos, depois tu vai ver ali no próprio link quais são os custos, pode entrar ali ponto a ponto. Atendimento extremamente ágil, muito fácil abrir uma conta, tá? De novo, o link tá aqui abaixo na descrição da XTB, clica nesse link aqui, que aí tu vai ser direcionado, tu vai ver que em questão de minutos tu já vai abrir a conta, é muito fácil e, principalmente, né, tu vai poder enviar o dinheiro pela Remessa Online, que é parceira da corretora. Remessa Online também outra empresa extremamente confiável, certamente tu já deve ter ouvido falar dela, que é como a gente recebe dinheiro do exterior ou manda pro exterior. Eu próprio uso Remessa Online mensalmente, né? Então, cara, super tranquilo, super fácil, não tem nenhum problema quanto a isso. E quanto aos contras, a XTB tem uma taxa de inatividade de 10 euros mensais. O que é essa taxa de inatividade? Se tu ficar mais de 12 meses sem operar, mais de um ano sem operar, aí a corretora vai começar a te cobrar 10 euros por mês. Para quê? Para atualização de dados, né? A corretora, ela te dispõe dos dados, isso é um serviço, por mais que às vezes não pareça, né? E ela vai começar a te cobrar isso. Mas, cara, é só se tu não operar por 12 meses. Tu não abrir uma única operação. Puta, é difícil, né? Aqui que eu considero algo contra também, que é uma conta demo de 30 dias, né? Assim, para muitas corretoras isso é muito, mas dependendo se tu não tiver tempo, todos aqueles 30 dias são 30 dias, pode ser um tempo curto, tá? Mas vai depender muito do quanto tu usufruir da plataforma. Daqui a pouco, se tu tem uma semana lá para tirar de férias, cara, em uma semana tu consegue entender toda a dinâmica do mercado, né? Inclusive da corretora, inclusive do home broker, e vai ficar, assim, tempo mais do que suficiente. Mas para alguém que, pô, só consegue ver ali, de repente, 30 minutos por dia, né? Talvez 30 dias seja pouco, né? Não sei, talvez tu nem considere isso contra, mas eu botei aqui, seria interessante um pouco mais, mas então esses são os aspectos que eu considero o contrário.
tá? E chegamos agora aqui nas melhores estratégias para operar no mercado Forex através do Price Action. E cara, assim ó, eu não imaginava que esse conteúdo ia ficar tão extenso, tá? Tô abrindo meu coração aqui para ti. Eu imaginava que iam ser menos informações, mas conforme eu fui falando, eu fui vendo que eu precisava te passar tudo de forma muito detalhada. E para esse vídeo não ficar extenso demais, para essa aula não ficar extensa demais, eu resolvi separar ela para não ficar maçante. E por isso eu vou deixar um vídeo aqui para ti que fala exatamente sobre Price Action, que é um outro curso importantíssimo que tu assiste para te conseguir dominar esse mercado e fazer dinheiro em cima dele, tá? Te vejo lá.